Olá, meu querido! Mais um Estudo com Deus começando por aqui. Feliz demais com a sua presença. E nós terminamos aí 1 Coríntios, passou tão rápido, né? É que é um livro curto, tem os seus capítulos, perdão, bem pequenos, não são muito longos. E é uma leitura gostosa porque nos ensina muito, né, meu irmão? E eu quero pedir, antes de tudo, antes de você continuar assistindo, já curte aqui o nosso vídeo, nos ajuda curtindo. Cada vez que você curte, meu irmão, você mostra ao YouTube que é relevante esse trabalho aqui, ele leva para frente. Comente, nos ajuda com seu comentário também, nos diz o que está sendo na sua vida. Você que tem nos acompanhado aí, o que tem sido para você esse ensino, tem te agregado, o que tem feito na sua vida, tem te motivado, como essa é a nossa intenção, que gostaria muito que você escrevesse nos comentários. Porque eu gostaria de saber da onde você está assistindo e também se isso está te ajudando de alguma maneira, tá bom? Eu peço a sua colaboração aqui com essa obra que nós temos feito para a glória do nome do Senhor. E vamos lá, 2 Coríntios a partir de hoje, para a glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, mais um livro aqui que o apóstolo Paulo escreveu, né? Mais uma carta que eu quero ler com você hoje, a partir de hoje. Abra sua Bíblia e vamos neste momento convidar o nosso amado professor, o Espírito Santo de Deus, o que nos ensina todas as coisas para ler a palavra do Senhor neste momento, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, mais um dia na sua presença, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é que tem nos ajudado até aqui. E eu peço ao Pai pela minha vida, a vida daquele que está assistindo esse vídeo neste momento. Pai, abra nossa mente, coração, entendimento e compreensão da sua palavra. Desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor, onde somos capacitados para compreender a sua palavra. Amigo e amado Espírito Santo, nos ensina a palavra do Senhor, nos faça ver além das letras, nos traga a compreensão, o entendimento, a clareza. Que a sua palavra seja ministrada no nosso coração, dê frutos na nossa vida e faça morada na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. E bora lá para 2 Coríntios, em nome de Jesus, né? Como sempre que eu gosto de falar um pouquinho sobre o livro, 2 Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava em Macedônia, tá? Mais ou menos 55 a 56 depois de Cristo. E o tema é a admoestação, advertência em geral e a restauração. Este é o tema do livro. Amém? Bora lá então para a nossa leitura de hoje. Então, primeiro aqui, né, é saudação, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça seja convosco e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda misericórdia. E o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Estamos aqui brigando com uma luta com uma mosca que não é fácil, irmão. Como eu sempre digo, nós não temos um lugar apropriado. Eu estou na sala da minha casa, literalmente. Então sempre vai ter essas situações acontecendo. Tenha paciência comigo. Amém. Então aqui no versículo 4 ele diz: e que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação, por meio do consolo o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Então a tribulação que eles passam, que nós passamos, é usada para confortar e consolar aqueles que estão passando por isso. Então, meu irmão, a tribulação que nós enfrentamos tem um motivo, tem inúmeros motivos, e um deles é justamente podermos confortar uns aos outros. Amém? Continuando aqui no versículo 5. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação.
que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos, ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes do sofrimento, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis as dificuldades que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente, acima das nossas forças, de tal modo que nos desesperamos até da vida. Aqui, o grande apóstolo Paulo está abrindo aqui para os irmãos e dizendo: passamos e enfrentamos dificuldades ao ponto de nos desesperar da vida. Então isso significa, meu irmão, que todos nós enfrentamos lutas e dificuldades. E essa história de que o crente não passa problema é uma blasfêmia quase, é uma heresia. Porque se você olhar para as histórias da Bíblia, você vê que os grandes homens de Deus passaram por muitas situações de dificuldade. Eles foram abençoados, foram próximos, mas ainda assim passaram por injustiças. Passaram por tribulações, por perseguições, por mortes terríveis. E alguns deles viveram na pobreza, nem prosperidade financeira obtiveram, como o próprio apóstolo Paulo. Então, meu irmão, nós devemos perceber e nos dar conta que todos nós estamos no mesmo barco. Como o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, Ele já nos avisou. Meu irmão, todos teremos aflições. E o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele se desesperou pela sua vida. Ele revela que a nossa fragilidade, sua pequenez, sua humanidade. Não é porque ele era um grande apóstolo que ele não poderia passar por tribulação, ele estava acima da tribulação, não. A nossa diferença do cristão é que nós temos em quem crer. Nós temos uma esperança. Nós podemos olhar para o monte e saber que do monte virá o nosso socorro, que é o Senhor dos Exércitos, o que fez os céus e a terra. Aquele que não tem Cristo, meu irmão, se desespera, não tem para onde ir. Muitas vezes é a hora que entra numa depressão. Muitas vezes é a hora que se suicida porque não vê o fim do túnel, não vê uma esperança. Mas nós não. Eu e você sabemos em quem nós temos crido. E nós sabemos que podemos confiar que Ele estará conosco. E que no barco pode chacoalhar, pode afundar, como afundou do apóstolo Paulo, mas ainda assim nós não morreremos, porque o Senhor é aquele que nos guarda. E acima de tudo, nós sabemos, temos a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós sabemos que aquilo que nós vivemos, o bom e o ruim, vai cooperar para a nossa vida. Então, isso nos conforta, nos ajuda e nos fortalece. Amém? Vamos continuar aqui no versículo 9, que diz: mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele está falando aqui, nós já tínhamos uma sentença de morte, para que a gente não confiasse em nós mesmos, mas em Deus. Quantos de nós passamos por situações que nós dizemos, acabou, não tem mais jeito, não tem jeito mais para mim. Mas é aí que nós podemos olhar para o monte e nos lembrar, ali vem o nosso socorro, dali vem dos montes, do alto, que Ele sim nos ajuda. É como diz ele aqui, mas em Deus que ressuscita os mortos, ele confia no Senhor, aquele que ressuscita os mortos. Versículo 10. O qual nos livrou de tal grande morte e livra, em quem confiamos que ainda nos livrará. Juntos também ajudando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedidos por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. Versículo 12. Porque o nosso regozijo é esse, a nossa felicidade, ele diz aqui, é esta. O testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa conversação no mundo e mais abundante convosco. Porque não vos escrevemos de nenhumas outras coisas, senão os que ledes ou reconheceis. E eu confio que vós a reconhecereis até o fim,
como também nos reconhecestes em parte que somos o nosso regozijo. Que somos o vosso regozijo, no caso, a nossa felicidade. Assim como também vós sois o nosso no dia do Senhor Jesus. E nesta confiança propus anteriormente ir até vós, para que tivesseis um segundo benefício. Versículo 15. E de passar por vós até a Macedônia, e novamente retornar da Macedônia e ir a vós, e ser conduzidos por vós no meu caminho em direção à Judéia. Versículo 17. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de leviandade? Ou o que proponho ou delibero segundo a carne, para que em mim haja sim, sim e não, não? Vamos nós mais uma vez para o barulho aqui do fundo, meu irmão. Continuando aqui, voltando para cá. Então, ele está falando aqui que ele propôs em ir até eles, mas foi impedido, não conseguiu ir, não deu certo. Aí ele disse que por acaso eu estou agindo com leviandade, no caso assim, fazendo de forma leviana isso, por acaso. Ele por acaso está fazendo isso segundo a carne. Ele por acaso fala assim, sim, não, não. Por acaso ele é confuso, né? Ele quer dizer aqui. Porque muitos estavam ali dizendo que Paulo não estava dando importância aos coríntios. Mas na verdade, ele só não conseguiu ir até ele por outras situações. Mas ali tinha pessoas usando aquilo contra o apóstolo Paulo. E ele está se justificando, dizendo aqui que ele não foi até eles por alguma causa, obviamente. E não porque ele agiu leviamente, dizendo que ia e depois não foi. Amém? Continuando aqui no versículo 18. Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. No caso, não foi confusa, não foi duvidosa. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós, por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Versículo 20. Porque todas as promessas de Deus nele são sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Penhor é aquilo que nós damos como garantia. Então ele está dizendo aqui que o que nos selou, o selo é como se fosse uma marca, nos assinalou, o qual também nos marcou e nos deu a garantia, no caso, que é o Espírito em nossos corações. É isso que ele está falando. Versículo 23. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que para vos poupar ainda não fui para Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Então, Paulo está dizendo aqui que ele ainda não foi até os coríntios para os poupar. Então, de alguma maneira, ele não foi até eles por algum motivo para poupá-los de alguma maneira, tá? Mas tinha alguns ali usando aquilo contra o apóstolo. Então, o apóstolo está dizendo isso nessa carta, se justificando e dizendo o motivo ali, né? Mais ou menos do porquê ele não foi. Capítulo 2, continuando aqui, versículo 1. Mas eu determinei isto comigo mesmo, que não irei outra vez a vós com tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão o mesmo que foi entristecido por mim? Então, Paulo está se referindo aqui a uma segunda ida que ele foi até lá, mas que não está registrada. É um segundo encontro. Ele está falando sobre um segundo encontro que ele teve em Coríntios, que trouxe muita amargura em seu coração. Não é sobre a primeira, né? No caso, a primeira ida, que foi quando ele fundou a igreja. E agora ele está falando de uma terceira vez no caso, tá? Então ele está se referindo a uma vez que ele foi lá e que ele ficou triste, amargurado, que no caso provavelmente é a segunda ida que ele foi. E agora ele está se referindo a ir também uma terceira vez, tá? Versículo 3. E eu escrevi isto mesmo a vós, para que ao chegar não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Tenho confiança em todos vós, que a minha alegria é a alegria de todos vós. Então ele já está falando tudo que ele tem para falar na carta, para que se acontecer alguém ficar triste, já fica ali, já se resolve, para quando ele ir, não fique ninguém triste, tá? É isso que ele está dizendo, para ali já estar tudo resolvido e ele possa
partilhar de alegria e não de tristeza. Versículo 4. Porque em muita aflição e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que eu tenho mais abundante por vós. Então aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma carta que ele já enviou para eles, que acredito que deve ter sido ali entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, ali entre essas duas cartas, uma carta ali entre essas duas, que ele os repreendeu, né, que fez ali com lágrimas, mas que não está registrada aqui, que não foi ali colocada junto com os textos canônicos da Bíblia, tá? Não temos ali, né, não sabemos qual é essa carta, o conteúdo, mas mais ou menos compreendemos que é do 1 Coríntios e de 2 Coríntios ali, entre essas duas cartas, que existiu uma carta ali que trouxe toda essa tristeza, né, essa amargura ali, amém? Continuando aqui no versículo 5. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para o tal homem é esta punição ao qual foi infligida por muitos. Versículo 7. Assim que ao contrário vos deveis antes perdoar-lhe e confortá-lo, para que talvez o tal não seja consumido por excessiva tristeza. Então Paulo está falando aqui para eles perdoarem alguém ali, né, que fez algum mal, para que essa pessoa não possa ser consumida em uma grande tristeza. Olha, hoje não tá fácil, meu irmão. É uma luta com a mosca, é o barulho no fundo, mas eu quero pedir, tenha paciência comigo, tenha compreensão. E vamos continuar aqui a palavra do Senhor. Então ele pede para eles perdoarem a ele. Paulo está falando sobre o perdão. O que o Senhor Jesus nos ensinou? Que nós devemos perdoar 7 vezes 7 ao dia. Que o perdão, ele é de extrema importância na vida do cristão. O perdão, ele é um mandamento praticamente do Senhor. Nós devemos perdoar. Ele é uma resposta de amor que nós temos uns para com os outros. O perdão, ele é uma resposta de amor. E nós devemos aprender a perdoar e perdoar e perdoar todas as vezes que for necessário. Amém? Versículo 8. Por isso vos rogo que confirmeis o vosso amor para com ele. Versículo 9. E para esse fim também vos escrevi para saber de vós por esta prova, se sois obedientes em todas as coisas. E a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei, por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás, versículo 11, não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Então, o que Paulo está falando aqui? Que nós devemos cuidar dos nossos corações, que a falta de perdão e a raiz de amargura que isso cria no nosso coração pode ser usada contra nós por Satanás. É por isso, meu irmão, que quando o Senhor nos dá uma ordenança, um mandamento, não é para Deus, é para nós. O perdão, ele não é para obedecer ao Senhor, não é para nós, para a nossa proteção. Para que Satanás não tenha legalidade para nos acusar, para nos trazer mais amargura, para nos destruir através da falta de perdão e a raiz de amargura que isso cria. Então, quando o Senhor Jesus nos manda perdoar, é pelo nosso próprio bem. Porque o perdão, meu irmão, não é para aquele que você está perdoando, é para você. É para que você seja liberto de carregar um peso na sua vida, que é a falta de perdão. Então, nós devemos cuidar e vigiar, porque Satanás pode usar isso contra nós. Então, se você está precisando perdoar, perdoe. E, acima de tudo, entenda, o perdão, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide perdoar. E depois que você toma essa decisão, o próprio Jesus vai trazer esse sentimento de perdão e alívio no seu coração. Mas você precisa tomar uma decisão, liberar o perdão, começar a orar por aquela vida que te fez mal, que o Senhor vai transformar isso no seu coração em amor por Ele, em vez de ressentimento. Amém? Continuando aqui no versículo 12, que diz: além disso, quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta foi aberta para mim pelo Senhor, eu não tive descanso no meu espírito, porque eu não encontrei Tito, meu irmão, mas ausentando-me deles, parti dali para a Macedônia. Versículo 14. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento por meio de nós em todo lugar.
Porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nós que são salvos e nos que perecem, nos que são salvos e nos que perecem. Versículo 16. Para um, nós somos o cheiro da morte, para a morte, e para o outro, o cheiro da vida, para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus. À vista de Deus, nós falamos de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está falando que nós somos um cheiro agradável, Senhor. Somos uma fragrância. Aqui no versículo 15 ele diz, somos uma fragrância de Cristo. E para uns, nós somos a fragrância de vida, e para outros, somos a fragrância de morte. Isso é que aquele que recebe, né, a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, para aquele nós somos vida, nós levamos vida. Mas aquele que não recebe, para aquele que estão perecendo, é para a morte. Ele não recebeu aquilo ali como vida. Quantas vezes você chega a um lugar e você, por exalar Deus, por ter Deus na sua vida, incomoda as pessoas? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Você sente um incômodo, você sente que as pessoas saem do lugar onde você está, você sente que as pessoas muitas vezes viram a cara. Pode ter certeza que é a fragrância de Cristo na sua vida, porque quando você de fato tem Deus na sua vida, isso incomoda as trevas. Aonde você chega e aquele que é cheio de trevas, ele é incomodado, porque é o cheiro de morte chegando até ele que está na morte. Então não se preocupe se isso acontecer com você de alguma maneira, porque isso já foi dito aqui pelo apóstolo, nós temos uma fragrância, nós somos a fragrância de Cristo. E ele termina aqui falando, porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Naquele tempo, meu irmão, já existiam os falsos profetas, apóstolos, falsos pastores. Ali em Corinto, com o crescimento ali da igreja, muitos entravam ali dentro da igreja somente para usufruir, corromper a igreja, obter ganhos através disso. E ali Paulo já estava combatendo esses falsos apóstolos, falsos profetas, e dizendo e falando que aquilo que ele prega em sinceridade, ele prega diante de Deus, ele fala aquilo que o Senhor se agrada, direcionado pelo Senhor. Então, meu irmão, nós não estamos vivendo algo diferente do apóstolo Paulo. No tempo de hoje, o que mais você vê é pessoas se perdendo, se corrompendo pelo dinheiro, buscando proveito próprio das coisas de Deus. E nós estamos vivendo a mesma coisa. É por isso, e é por causa disso, que você precisa ler a Bíblia. Você precisa saber o que Deus de fato fala sobre as coisas. Não se alimente somente daquilo que você ouve. Você tem que ir tirar a prova, você ir lá, ver se é isso mesmo que está sendo dito. Você precisa buscar discernimento do Senhor, um crescimento, para que você possa se alimentar da fonte que é o Senhor. Não que você não assista uma pregação, não que você não vai na igreja, você tem que ir. Mas ainda assim você tem que tomar cuidado com aquilo que você escuta. Não somente já engolir aquilo que você recebe, não, você vai, a hora que você engole, você vai mastigar, aquilo que é de Deus, você retém, aquilo que não é, você vomita e não segura, para que você não se perca, amém? E eu vou ficar por aqui, irmão. No próximo vídeo nós vamos continuar aqui no capítulo 3, no versículo 1, e que você possa refletir sobre essa palavra, você é a fragrância de Cristo. E para alguns você incomoda, e para outros, você é cheiro de vida e alegria. E não se esqueça, leia a palavra de Deus, porque é um tempo sombrio. Se você não conhecer a palavra de Deus, você perecerá. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua presença. Desculpa a bagunça aqui em volta, o barulho, a mosca aqui lutando comigo. Mas é assim mesmo. Isso tudo é para a glória do Senhor. E nos aproxima, para vocês verem que eu tenho uma vida comum como a sua. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça. Inscreva no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, comente de onde você está falando, diz aí de onde você está assistindo. Diz para mim se está te alimentando, está te ajudando tudo isso. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá.